Muitas coisas podem te impedir de conquistar a aprovação. Dificuldade na hora de escrever redação, não ter o número de acertos necessários e não podemos nos esquecer do abalo emocional durante a prova. A verdade é que tem várias coisas que podem te impedir de conquistar a sua aprovação. E se você não tem clareza de quais coisas são essas, você não consegue agir para evitar que isso aconteça. E é aí que mora o perigo. Como eu não quero que isso aconteça com você que é inscrito aqui no canal, bora falar sobre isso nesse vídeo. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Como quem é inscrito aqui no canal ou se bola para fazer prova ou vai fazer vestibular, eu vejo que tem algumas coisas que atrapalham muito na hora da prova e acabam te prejudicando, te sabotando e te impedindo de conquistar a aprovação. Pensando nisso, eu compilei as 3 coisas que eu mais vejo acontecerem durante a prova e que acabam custando a sua aprovação, acabam fazendo com que você se sabote e se afaste da aprovação, né? E aí a gente vai falar então sobre isso e, é claro, vamos falar também como não deixar isso acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa que pode custar a sua aprovação é o medo de não conseguir fazer a prova no tempo. Durante a prova, você fica com aquela neura de não vai dar tempo de fazer a prova toda. Eu não vou conseguir. O que eu acabei de ler mesmo? isso acontece com você? Se sim, você sabe que depois desse pensamento, você começa a se sentir ansiosa, nervosa, com medo. E qual que é o problema disso? O problema é que, pensando que não vai dar tempo, se sentindo ansiosa, nervosa e com medo, o que vai acontecer durante a prova? Você vai se perder. É o momento que você começa a ficar lendo e relendo questões. Você não consegue raciocinar mais, você não consegue focar ali na prova, porque você tá pensando, nossa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu ler esse texto todo. Eu vou direto aqui pro final. Aí eu vou ler mais ou menos. E aí você não entende, aí você tem que voltar, você tem que reler a questão. E aí você vai gastando mais tempo, e aquilo vai te deixando mais ansiosa, vai te deixando mais nervosa. E isso vai te abalando emocionalmente. E aí o tempo tá passando e você tá ali sem foco, você tá desconcentrada, você tá lendo e relendo questões. E isso prejudica muito o seu desempenho na prova. Vai virando essa bola de neve e você se desestabiliza. E isso acaba custando a sua aprovação. Afinal de contas, né? Fazer uma boa prova, ela depende de um emocional preparado. Como que você vai ter um bom desempenho se você tá o tempo inteiro pensando que não vai dar tempo, se sentindo ansiosa, nervosa e com medo? É muito difícil. Mas e aí? O que fazer para não deixar isso acontecer? Mudar a sua forma de pensar. Existem várias estratégias e ferramentas para você mudar a sua forma de pensar. E eu ensino todas essas estratégias para os meus alunos na mentoria de preparação emocional, justamente porque eu quero que eles tenham essa autonomia, sabe? E tenham muitas ferramentas para conseguir manter a tranquilidade e confiança antes e durante a prova, que é o mais importante. Então, você conseguir mudar os seus pensamentos durante a prova e impedir que isso te desestabilize é, assim, um recurso maravilhoso. Isso vira o jogo mesmo, te aproxima mais da aprovação. Mas o que você já pode começar a fazer hoje e que vai te ajudar é mudar a sua mentalidade, é adotar um pensamento inabalável que vai fazer toda a diferença. Ao invés de você ficar pensando que não vai dar tempo, sabe o que você vai pensar? Eu tenho todo o tempo que eu preciso. Anota isso, eu tenho todo o tempo que eu preciso. Ou seja, lá na hora da prova, na hora que vier esse pensamento de não vai dar tempo, eu não vou conseguir terminar a prova e tudo mais, você vai pensar, não, peraí, eu tenho todo o tempo que eu preciso. Isso vai te trazer mais tranquilidade, isso vai te ajudar a manter o foco e vai te impedir de entrar naquele mix de emoções que só vão te abalar emocionalmente e vai fazer com que vire toda aquela bola de neve que a gente já conversou aqui. Então, veio esse pensamento de que não vai dar tempo, você vai, limpa. Não, eu tenho todo o tempo que eu preciso. Você vai ver como que isso vai te ajudar. A segunda coisa que pode custar a sua aprovação são os pensamentos negativos quando você não sabe alguma questão. O que normalmente acontece assim. Pela minha conta, a resposta seria menos 1,75, mas nem tem essa alternativa. Eu não faço ideia de como fazer isso. E é uma questão teoricamente fácil. Se eu não tô dando conta de fazer isso, já era, eu não vou passar. Já aconteceu com você? Eu vou te falar uma coisa. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Quem me acompanha aqui no canal, quem é inscrito aqui já sabe, eu me desestabilizava muito para fazer prova. Então, eu já passei por isso, assim,
centenas, né, milhares de vezes. E o que acontece depois? A gente fica com medo, ansiosa, insegura, não é? E pensando e se sentindo desse jeito, o que acontece? É mais difícil focar na prova. De repente dá aquele branco, você não consegue lembrar de nada que você estudou e você acaba prejudicando o seu desempenho na prova e isso custa a sua aprovação. Mas e aí, o que você vai fazer para impedir que isso aconteça? Você vai colocar na sua cabeça, de uma vez por todas, que você não precisa saber tudo para passar no vestibular. Você não precisa acertar todas as questões para conquistar a sua aprovação. Ok? Tá? Registrou isso aí na sua cabeça? Se você conversar com qualquer aprovado, tá? Qualquer pessoa que já passou no vestibular e perguntar para ela se ela acertou todas as questões da prova, eu tenho certeza que ela vai te falar que não. Eu tenho certeza que o que ela vai te falar é que ela ficou em dúvida em algumas questões na prova. Ela vai te falar que ela errou algumas questões, porque isso é normal. Você não precisa acertar tudo para passar no vestibular. Para com isso, tá? Para com isso. Até os professores têm dúvidas. Até os professores, às vezes, se deparam com uma questão e eles ficam assim, nossa, não sei como resolver isso. Vou ter que pensar mais, vou ter que pesquisar, vou ter que trocar uma ideia com outros professores. Eu sei disso porque eu já conversei com um professor de matemática que me falou exatamente isso. Ele falou assim, Cláudia, às vezes os alunos chegam até mim com uma expectativa de que eu sei tudo, que eu vou saber tudo, mas eu não sei tudo. Às vezes eu me deparo com algumas questões que eu preciso pensar mais, que eu preciso trocar uma ideia com outros professores para eu conseguir resolver, eu preciso de mais tempo, eu preciso pesquisar, estudar. Então, se nem os professores sabem tudo, por que você está se cobrando isso? Para de se cobrar isso. Você não precisa saber tudo para passar no vestibular. Tá tudo bem se você não souber algumas questões. Isso faz parte. Você não precisa saber tudo. Você não precisa acertar tudo para conquistar a sua aprovação. Então, para de se cobrar isso. E por fim, a terceira coisa que pode custar a sua aprovação é não ter controle emocional durante a prova. Se o seu emocional não está preparado, se você fica ansiosa, nervosa, insegura durante a prova, você vai se abalar emocionalmente, você vai se desestabilizar e o preço disso é a sua aprovação. Uma coisa que você precisa ter em mente é que fazer prova tem tudo a ver com emoções. Teve uma vez que eu fui fazer uma prova de concurso, isso antes de eu desenvolver o método de preparação emocional, antes de eu ter controle sobre as minhas emoções. E eu lembro que várias coisas me desestabilizaram nessa prova. A começar pelo fato de que logo na primeira questão, quando eu li, eu pensei assim, putz, não sei responder, vou pra próxima. Aí eu também não sabia responder a próxima, nem a outra, até porque eu fui ficando muito ansiosa, muito nervosa, muito insegura, porque eu me desestabilizava completamente quando eu não sabia alguma coisa, né? Justamente aquilo que a gente conversou no ponto número 2 aqui. Mas enfim, eu sei que várias coisas foram me desestabilizando e eu não tinha controle sobre aquilo que eu estava sentindo. E aí, o que aconteceu? Eu perdi o foco, me deu branco, eu comecei a me sentir uma fracassada durante a prova, eu comecei a pensar que eu nunca seria ninguém na vida e isso foi me abalando emocionalmente, eu comecei a ter vários pensamentos negativos. Então, a minha cabeça ficou, assim, cheia e eu não conseguia focar na prova. E aí, o que aconteceu? Eu fui super mal, né, na prova. E eu tive uma experiência completamente diferente com uma prova, uma das provas mais importantes que eu já fiz na minha vida, que foi a prova da OAB. Para quem não sabe, né, se você se forma em Direito, você precisa fazer a prova da OAB, conquistar a sua aprovação para você conseguir exercer a profissão, para você conseguir advogar. E aí, foi uma das provas mais tranquilas que eu já fiz na minha vida, apesar de ser uma das mais importantes. E qual que foi o grande diferencial? O controle emocional que eu tinha. Porque, olha só, na prova da OAB, eu também me deparei com questões que eu não sabia. Mas eu consegui controlar o meu emocional. Isso não me desestabilizou. Isso não fez com que eu ficasse duvidando de mim, me questionando, achando que eu era burra e incapaz por não saber responder aquela questão. Eu tive controle sobre os meus pensamentos e sobre aquilo que eu estava sentindo. A pessoa que estava do meu lado, que foi comer um chips e fazendo aquela barulhada, né? Primeiro que é um barulhão para abrir. Segundo, que ainda faz muito barulho para comer. Ela também não me desestabilizou. Aquilo ali não foi capaz de me afetar. Apesar de eu normalmente ficar estressada com esse tipo de coisa,
eu consegui manter a minha tranquilidade. E qual que foi a principal diferença? O controle emocional. Quando eu fui fazer a prova da OAB, eu já tinha desenvolvido o método, eu já tinha ferramentas, estratégias e técnicas para controlar as minhas emoções e não permitir que isso me abalasse emocionalmente e custasse a minha aprovação. Então, o que você vai fazer para não deixar que o seu emocional custe a sua aprovação? Você vai se preparar emocionalmente, você vai desenvolver o controle emocional. E como que você vai fazer isso? Você já pode começar maratonando os vídeos aqui do canal, porque tem muito vídeo sobre isso, com muitas ferramentas, técnicas e estratégias que vão te ajudar. Ou se você quiser um acompanhamento mais próximo, se você quiser acelerar este processo, é só você me mandar uma mensagem no Instagram, tá? O link tá aqui na descrição para já facilitar para você. E aí a gente conversa sobre as formas que eu posso te ajudar nesse sentido. Então essas são as 3 coisas que eu mais vejo acontecendo com os vestibulandos e que acabam impedindo a aprovação. E eu não quero que isso aconteça com você que é inscrito aqui no canal. Então, bora colocar em prática o que você acabou de aprender aqui. Você vai fazer isso? A gente pode fazer esse combinado aqui? Você vai colocar em prática o que você aprendeu aqui. Combinado? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!